Irmã Dalva, qual a diferença entre o candomblé e a magia negra? A diferença é a seguinte: no candomblé, o pai de santo e a mãe de santo recebe um poder dado pelo santo da pessoa, pelo orixá que a pessoa raspou a cabeça, e ele já não manifesta mais, não incorpora mais o orixá. E passa a fazer todos os trabalhos de candomblé, ou seja, raspar a cabeça, jogar búzios, essas coisas todas, e inclusive fazer macumba sem manifestação. Apenas ele manifesta em outras pessoas, mas o pai de santo não. Então ele faz tudo consciente. Contudo, a gente não conhece o orixá assim, mais de perto. A gente sente a sua influência, mas não conhece. Já na magia negra, não. Na magia negra, a participação já é mais forte. O demônio, ele já apresenta-se claramente. Ele já vem ele mesmo falar com a pessoa. Quando eu entrei na magia negra, o diabo, ele falava comigo. Toda meia-noite eu sentava na mesa, acendia uma vela e ele vinha, puxava outra cadeira e sentava-se em minha frente. E ali ele me ensinava feitiços, bruxarias. Muitos feitiços ele me ensinou e muitas bruxarias. Eu vivia fazendo tudo quanto ele me mandava. Uma vez eu estava com 6 meses de grávida, na minha terceira gravidez. E eu fui fazer um trabalho de bruxaria no cemitério de Guaianazes à meia-noite. E eu tinha que pular o muro. E nesse trabalho eu teria que desenterrar um defunto de 3 dias, cortar sua garganta e fazer o feitiço ali dentro e depois cobrir de novo. E quando eu pulei o muro, levando navalha, faca, levando as farofas, levando aquelas coisas todas que o diabo designava, eu caí de mau jeito e comecei a sentir dores e entrei em trabalho de parto ali. Mesmo assim, eu fui até a cova, onde durante o dia eu já havia marcado qual era, e consegui desenterrar o defunto e fazer tudo aquilo que o diabo havia mandado. Porém, 2 dias depois eu estava no hospital e perdi meu filho, que nasceu morto. E assim eu continuei. E eu fazia várias perguntas para o diabo. Ele apresentava-se para mim. Muita gente pensa o seguinte, que o diabo é feio, é preto, é torto, é aleijado, tem rabo, tem chifre. Porém, ele não é assim. Ele é um homem e, por sinal, ele é muito bonito. Por isso que ele engana as pessoas. Porque as pessoas julgam que o diabo é feio e, no entanto, ele apresenta-se muito belo, muito bonito e muito inteligente, por sinal. Ele fala também um português muito correto, uma linguagem perfeita. Ele falou também como ele agia nos bailes, nas discotecas. E uma vez eu pude observar também. Ele fica nas costas das pessoas, dançando junto com as pessoas. E depois ele começa a soprar no ouvido das pessoas, mandando fazer algum gracejo com a esposa ou com a namorada do outro. E assim começam as brigas. E quando começa a discussão, os tapas, então ele encosta-se na parede e começa a dar risada e rola pelo chão, balançando com as pernas. E as pessoas que não sabem correm atrás dessas coisas, não sabendo que é o diabo que está induzindo para elas. Uma outra pergunta também que eu fiz para o diabo foi sobre as velas. Eu não conseguia entender por que o diabo pedia tantas velas. Por que quando ia fazer um despacho, ele pedia sempre 21 velas, 70 velas? E por que tantas velas? Então ele explicou para mim. Foi quando eu descobri que o diabo ele não tinha luz. Ele falou para mim, olha, Itameuá, eu não enxergo a luz. Eu falei, mas e o sol? O sol brilha aí durante o dia. Ele falou, não, eu não enxergo o sol. Eu não vejo luz nenhuma. A única luz que eu vejo é a luz da vela. Por isso que eu peço bastante vela. E os meus companheiros também pedem, porque aonde tem uma vela acesa, eu e os meus colegas vamos juntos. Porém, eu quero deixar aqui um lembrete seguinte. Não é aquela vela que o servo de Deus acende na sua casa
quando falta luz. São velas oferecidas e sacrificadas aos demônios. Essas velas que se acendem às segundas-feiras para as santas almas benditas, para as almas das pessoas que morrem. Muitos costumam até acender atrás da porta. Não faça isso. Você está atraindo legiões de demônios para a sua casa. Com isso, a sua vida é um inferno. Nada dá certo. É uma opressão que o diabo dá para as pessoas, porque eles ficam alojados, esperando que você acenda mais vela. Por isso que a palavra de Deus diz que todo aquele que está em pecado é trevas. E a trevas não se mistura com a luz. Por isso que o diabo é treva. Você precisa também buscar a luz, porque Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Quem tem a luz não anda em trevas, porque o que anda nas trevas é o diabo. E esse nós temos que tirar da nossa vida. Então também eu fiz uma outra pergunta para o diabo. Eu queria saber por que aquelas imagens de esculturas, os chamados santos lá do convento, viviam falando comigo, me chamando e tentavam muitas das vezes até segurar-me. E ele começou a dar risada e olhando para mim ele falou: ora, Itameuá, era eu. Eu falei: mas como você? Ele disse: é muito simples. Cada imagem, ela tem um espaço vazio dentro de si. É o espaço exato que me cabe. Eu fico dentro da imagem ou atrás para ouvir o que as pessoas estão pedindo para poder fazer. E assim com isso elas estão me seguindo. Com isso elas estão fazendo o que eu quero. Irmã Dalva, e do catolicismo até a magia negra, a senhora conseguiu saciar o anseio da sua alma? Não. A minha vida era uma busca constante. Fui para todos esses lugares, procurando encontrar-me, procurando preencher este anseio da minha alma, porque eu sentia dentro de mim um vazio muito grande. Eu não tinha paz. No dia que eu não tinha com quem brigar, eu brigava comigo mesmo. Muitas das vezes eu entrava no meu quarto tão irada e eu puxava os meus cabelos até sentir que o couro da minha cabeça soltava-se de tanta raiva que eu sentia de mim mesmo. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Faltava alguma coisa e por isso eu me aprofundava mais e mais e mais ali dentro, porque eu aprendi e sempre falavam para mim que todos os caminhos levavam a Deus. E eu queria saber qual era o caminho que eu estava levando. Mas esse caminho eu não encontrei. A minha outra parte eu não encontrava de jeito algum. Irmã Dalva, como foi que a senhora chegou a conhecer o Senhor Jesus? Bem, 3 anos antes que eu me encontrasse com Jesus, eu estava numa madrugada fria, nevoenta, acendendo uma vela para um demônio chamado Tempo Zará, bem no portão do candomblé. E quando passou um senhor, um homem alto, escuro, e ele foi até a esquina. Quando ele chegou na esquina, ele voltou e parou bem no meu portão. Eu me levantei e antes que eu falasse com ele qualquer palavra, ele estirou a mão para mim e com o dedo em riste ele falou para mim: a mão de Deus está na tua cabeça. Eu levei um susto, porém me refiz rapidamente e eu comecei a dar risada. Eu falei: como, moço? O senhor falar que a mão de Deus está na minha cabeça? Moço, Deus não olha para mim, Deus não lembra de mim, Ele não sabe nem que eu existo. O senhor sabe ler por acaso? Então leia esta placa. O senhor sabe que está escrito aqui? Está escrito Abassá de Ilê de Oxum. Isso aqui é um candomblé, meu senhor. Eu sou feiticeira, eu sou bruxa, Deus não olha para mim. Ele falou: a senhora está enganada. Quando eu cheguei na esquina, Deus falou no meu coração e falou: volta e fala para aquela mulher tudo quanto eu te mandar. E ele está dizendo que vai tirar a senhora daí, porque ele tem um grande plano na sua vida. Então eu comecei a dar risadas e eu gargalhava mesmo. Eu falei: agora estou vendo que o senhor está bêbado. Deus me tirar daqui? Meu senhor, uma hora dessa, o senhor falando besteira na minha porta. Como que Deus vai me tirar daqui, meu senhor? Deus não vai me tirar daqui nunca. Ele disse: quando isto acontecer,
você vai se lembrar das minhas palavras. E baixou a cabeça e foi embora. Nunca mais eu encontrei com aquele homem. Porém, sei que aquele homem era um servo de Deus. E o recado dele eu esqueci no meu coração. Passou o tempo. Eu fui morar no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Ali abri candomblé. E depois de 3 anos, eu tive uma 4ª gravidez. Depois de fazer bruxarias, com as noites que eu não dormia direito, a minha gravidez era doentia, problemática. Eu ia fazer a 4ª cesárea. Minha filha nasceu antes de completar o 7º mês. Era pequenininha. Teve toda sorte de enfermidade. Nasceu com os rins paralisados e internada no Hospital da Polícia Militar, no Rio de Janeiro. Ela ficou 4 meses. Depois, o médico pediatra me chamou e falou para mim parar com todas as minhas atividades e cuidar somente da minha filha, porque ela requeria um cuidado todo especial, e esse cuidado só a mãe poderia dar. E eu levei minha filha e aquele médico me fez assinar um termo de responsabilidade. Ele falou para mim: Dona Dalva, eu estou entregando a senhora a uma criança viva. Esta criança, ela pesa apenas 800 gramas, mas está viva. E eu quero que a Alice cresça. Toda semana a senhora vai me trazê-la aqui. Pare tudo e cuide só da sua filha. Quando cheguei em casa, eu falei: vou fechar o candomblé por 1 ano para cuidar da minha filha. E assim fiz. Fui até Tinguá, no Rio de Janeiro. Era lá que eu tinha o terreiro. E fechei o candomblé, mandei que os filhos de santo e as pessoas fossem para um outro lugar, me aguardando até o fim do ano. Porém, quando eu cheguei em casa, o diabo apresentou-se para mim e falou: Itameuá, você não pode fechar o candomblé. Eu falei: claro que eu posso, eu preciso cuidar da minha filha. Ele disse: não, você não pode, você não se domina. Você não faz a sua vontade, porque eu mando em você, você é minha, você me pertence. Você já esqueceu o pacto que você fez comigo? Portanto, você não vai fechar o candomblé, porque eu preciso de você trabalhando. Eu falei: mas eu tenho que cuidar de minha filha. Ele falou: não importa, dê a sua filha para quem quiser cuidar, porém você vai abrir o candomblé. E eu voltei a abrir o candomblé, porém eu precisava cuidar de minha filha. E insistindo, ele falou: Itameuá, você não serve mais para nada. Você não presta mais. Eu vou te matar. E passou a partir daquele instante a bater em mim de chicote. Ninguém via o chicote, porém o meu corpo começou a nascer vergalhões, bolhas de fogo, que abria-se, corria aquela água que fedia, e coçava, queimava, ardia. Eu não tinha sossego, eu não podia fazer nada, só me coçando. Fiquei igual uma leprosa. A minha carne fedia, não podia cuidar de minha filha e nem da minha casa. E mesmo sofrendo desta forma, eu era obrigada a bater candomblé todo fim de semana, a ir para os cemitérios, para as encruzilhadas, fazer bruxarias e feitiçarias, porque eu não podia parar, que o diabo não deixava. Foi aí então que o meu marido, o companheiro que eu tinha naquela época, nós havíamos casado no candomblé, ele lembrou-se que foi criado num lar cristão. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: educa o menino no caminho em que deve andar, porque mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Ali estava um homem que foi criado no lar cristão. Aos 15 anos de idade, ele ainda estava aprendendo na escola dominical, mas havia desviado-se, enveredando-se por tantos caminhos, até o da bruxaria também. E ele lembrou-se de Jesus e foi reconciliar-se com o Senhor. Ali ele libertou-se também, encontrando-se com Jesus, e juntou-se ao círculo de oração e começou a jejuar e orar junto com as irmãs, para que Deus quebrasse as forças do diabo, para que Deus fechasse o candomblé, para que Deus tirasse todas aquelas pessoas, aqueles chamados filhos de santo, e as pessoas que iam ali para jogar búzios. E a oração do justo
pode muito em seus efeitos. Depois de 15 dias, eu não entendia por que o meu marido não vinha para casa, mas ele estava 15 dias de jejum e oração para que Deus me tirasse das garras de Satanás. Então, de repente, os filhos de santo começaram a discutir e eles viravam para mim, porque no candomblé, o filho de santo é obrigado a respeitar a mãe de santo, tem que chamar de mãe, e quando vem para dar a bênção para ela, ele beija o chão onde ela pisa. Tamanha é a humilhação que o diabo exige da pessoa. E eles chegavam para mim e diziam: mãezinha, eu não vou ficar mais aqui. E pegava os assentamentos dele, a otá dele, os fundamentos, e iam levando. E de repente eu me vi sozinha ali dentro. E fechei o candomblé e fui para minha casa. E mais uma semana de oração, para que Deus quebrasse as forças do diabo que estava no meu coração, para que eu pudesse ouvir a palavra de Deus. Pois o meu marido, ele pegava a Bíblia para ler para mim, porém ele não conseguia, porque mal ele começava a ler, eu caía num sono profundo, ou então o demônio manifestava e me deixava inconsciente 3, 4 dias. E assim, neste sofrimento, eu passei 3 meses sofrendo desta forma. Porém, as orações, Deus começou a operar. O diabo começou a ver-se quebrado. E chegou para mim numa noite e falou: Itameuá, fala para o Ari te dar dinheiro e comprar tudo quanto for necessário e faz uma obrigação. Faz um bori, porque eu resolvi te perdoar. Irmã Dalva, o diabo perdoou mesmo a senhora? Não, foi um falso perdão. Segundo o diabo, ele chegou para mim e falou, depois que eu fiz a obrigação, ele disse que estava apenas me dando uma nova oportunidade. Só que com muita sutileza ele falou, ele disse: bem, eu preciso levar alguém no seu lugar. E eu vou levar a tua filha. Ela é de 7 meses. E tudo que é de 7 é meu. Eu vou levá-la. Eu falei para ele: a minha filha você não vai levar. Ele disse: vou. Eu vou levá-la. Eu faço o que eu quero de você. E o que você tem é meu. Eu falei: não a minha filha. Porém, a minha filha começou a defecar sangue. Ela tinha dias que amanhecia com 42 graus de febre. Eu corria para o pediatra e quando eu lá chegava, a garota estava totalmente restabelecida. O médico olhava para mim, ria e dizia: Dalva, a sua filha não tem nada. Alice está muito bem. Você que está precisando de um tratamento. Você está precisando de médico. Essas feridas vão lhe prejudicar. Pois eu ainda estava com muitas chagas no meu corpo devido às chicotadas do diabo. Quando chegava em casa, continuava toda a enfermidade. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, o Senhor diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Enquanto o diabo estava batendo em mim, eu estava acomodada, eu aceitava as suas chicotadas, eu não tinha força para lutar com ele, pois eu tinha consciência do que eu havia feito. Eu era uma pessoa realmente dependente do diabo. E eu aceitava tudo o que ele fazia porque eu tinha medo, eu temia. E eu sabia mesmo que ele iria me matar. Porém, eu estava confiando que ele fosse realmente me dar esta oportunidade. Porém, quando ele falou que ia tocar na minha filha, e eu vi que a minha filha realmente estava padecendo, eu comecei a lutar. E eu falava para ele: você não vai levar minha filha, você não vai matá-la. Ele dizia: vou, Itameuá, eu faço o que eu quero. Eu falei: não na minha filha. O Ari, quando saía para o quartel, ele deixava escrito o endereço da igreja em cima da geladeira. E ele falava para mim: Dalva, eu sei que o diabo vai fazer alguma coisa em uma hora em que eu não estiver em casa. E você vá para a igreja, porque só Jesus é quem vai salvar você e a nossa filha.
e eu não dava muita importância. Porém, eu já ouvia a palavra de Deus. Ele já lia para mim em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. A palavra de Deus falando ali: ficarão de fora os feiticeiros, os cães, os mentirosos, os que se prostituem e falam mentira. E muitas das vezes esse versículo martelava a minha cabeça e eu dizia: eu sou feiticeira. Eu sou mentirosa também, porque eu induzo as pessoas a praticarem também o mal. A pessoa chega aqui e paga para fazer o mal para outro, eu faço. Eu sou bruxa. Mas eu não entendia, ficava de fora de onde? Eu perguntei para ele: de fora de onde? E ele falou: Dalva, fica de fora do reino dos céus, porque Jesus vai voltar. E se você não estiver com Jesus, você vai para o inferno. Foi aí então que ele me contou algo que havia acontecido há muitos anos. Há anos passados, quando eu estava no candomblé. Em uma noite, eu estava manifestada com a pombagira e ela tomava champanhe e cerveja junto com ele. Então ela virou-se para ele e falou: Ari, você sabe quem eu sou? Ele falou: eu sei. Você é um anjo caído. Você é um demônio. Você pode enganar todo mundo, mas a mim você não engana. Ela falou: é verdade. Porém, a Itameoá, ela não sabe que eu sou. E eu proíbo você de falar para ela isto. Outra coisa, vamos aproveitar. Vamos fazer tudo que vier à nossa cabeça. Vamos fazer bastante coisas no mundo, porque o homem lá de cima já está voltando. E você e ela vai dançar comigo no fogo do inferno. Quando ele falou isso para mim, eu falei: então o inferno existe de verdade? Eu achava que o inferno fosse aqui, fosse aquela vida que eu levava, mas existia um inferno maior. E como era a pombagira que havia falado, eu passei a dar mais crença. Quando a minha mãe, que era uma serva de Deus, falava para mim: Dalva, Jesus vai voltar, isso é diabo. Eu dava risada na cara dela, começava a dizer: aqui, Jesus vai voltar, só se ele for trouxa, minha mãe. Jesus veio aqui, puseram ele numa cruz, se ele voltar agora, vão pôr ele no paredão e vão metralhar ele. E a senhora vem com essa de Jesus voltar, isso é conto de fada. Eu achava que era história. Porém, ali estava um demônio chamado pombagira, afirmando que o homem, o filho do homem, estava voltando e eu iria ficar de fora. E foi assim que naquela noite eu estava com a minha filha sentada no tapete, encostada às minhas pernas. Eu estava ouvindo um disco que, por sinal, de macumba, quando de repente a minha filha deu um grito e caiu de costas. E quando eu olhei para minha filha, ali o Senhor Deus abriu meus olhos. E eu vi aquele demônio que eu achava tão lindo, tão belo, que eu amava, que eu adorava. Ele estava agarrado ao pescoço da minha filha e as unhas dele eram tão grandes, entravam no pescoço da minha filha, como sugando a vidinha dela. Ela apenas estremecia sem poder respirar ou gritar. E eu peguei minha filha no colo e eu falei para ele: agora eu sei que você é diabo. Ele começou a dar risada. Eu falei: só que você não vai matar a minha filha, porque eu vou levá-la para a igreja. Ele disse: se você for, eu vou matar você na porta da igreja. Eu falei: a mim você mata, mas a minha filha você não vai matar. E saí correndo, peguei o endereço lá em cima da geladeira, pus a minha filha no colo. Havia em casa minha irmã, uma jovem de 15 anos, paralítica, pois ela não tinha os ossos dos pés. Porque um dia, em São Paulo, eu comprei um carro na sexta-feira e no domingo um outro carro veio na contramão, batendo de frente. O meu carro ficou totalmente amassado e as pernas da minha irmã ficou presa nas ferragens, esmagando os ossos dos seus pés. Eu também quase fiquei paralítica, pois tive que segurar o volante do carro com meu braço direito para que não entrasse no meu tórax. Porém, saí do carro, a minha mãe afundou o crânio, pois bateu fortemente. Minhas filhas não morreram, porque estavam sentadas no banco traseiro e foi jogada para o teto do carro. Então,
O nosso carro foi vendido para Ferro Velho. Minha irmã foi para o hospital. Lá foi feita a cirurgia tirando os ossos dos seus pés esmagados. Ficou paralítica. Já havia 3 anos que ela estava. Ela só andava de gatinhas ou de joelhos. Uma jovem que já ia completar 18 anos. Então ali, vendo minha filhinha morrendo, arrastei a minha irmã de joelho pela rua, com a minha filha no colo apenas estremecendo. O diabo manifestou em um rapazinho que morava lá conosco e ajudava nos trabalhos de macumba e começou a me xingar. Saiu pelo meio da rua me xingando de tudo quanto era palavrão, falando horrores e dizendo que assim que eu chegasse na igreja, ele iria me matar. Porém, eu não dava ouvidos. Apenas eu olhava para minha filha e cada vez que ela estremecia, eu não me atrevia a pronunciar o nome de Jesus. Eu sabia que eu era indigna de pronunciar o nome de Jesus, mas eu olhava para ela e eu dizia: Jesus dos crentes, não deixa minha filha morrer. E desta forma cheguei na igreja. Entrei correndo com a minha filha no colo, minha irmã arrastando-se de joelho, e joguei minha filha no colo do pastor e falei: ore por ela, salve minha filha, porque o diabo está matando. Se o Senhor tem poder, faça alguma coisa, cure a minha filha. Ele disse: eu não curo, porém Jesus Cristo cura. E orou na minha filha. E imediatamente eu vi quando aquele demônio soltou a minha filha. E ela começou a rir e veio para o meu colo dando risada. Naquela hora, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Quando eu leio na palavra de Deus, o Senhor Deus falando para o seu povo: tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Eu me alegro e me regozijo e digo: Senhor, tu fizeste esta cirurgia em mim, porque o meu coração era pedra. Eu não tinha sentimentos, eu não tinha amor, eu não tinha nada dentro de mim. Faziam uns 10 anos, mais ou menos, que eu não sabia o que era derramar uma lágrima sequer. E ali naquele instante, estava eu chorando. Os meus olhos saíam lágrimas copiosamente, porém eu, envergonhada, olhava para os irmãos de um lado para o outro e eu dizia: por que eu estou chorando? Eu não quero chorar. Mas quanto mais eu assim falava, mais eu chorava. E naquela hora também o pastor virou-se para minha irmã e falou: jovem, fica em pé, eu vou orar por você, porque você precisa de Jesus. Então a minha irmã estirou os pés e mostrou para o pastor e falou: eu não fico em pé, porque os meus pés não têm ossos. E ele, olhando para aqueles pés atrofiados, falou para ela: Jesus pode te dar ossos novos. Você crê nisso? Você quer Jesus na sua vida? Ela falou: eu quero. E ele orou sobre os pés da minha irmã e ela imediatamente ficou de pé. Começou a correr, a andar ali na igreja. Eu comecei a soluçar. Eu olhava para minha perna com câncer. A minha perna continuava com a mesma enfermidade. Aqueles guias haviam me prometido curar e nunca me curaram. E ali estava, num piscar de olhos, a minha irmã andando, correndo, com os pés novinhos e a minha perna afinando e diminuindo de tamanho. Foi quando o pastor virou para mim e falou: senhora, eu vou orar agora por você. Eu olhei para ele e falei: não toque em mim, porque o diabo falou que ia me matar aqui. Se eu morrer, o senhor vai para a cadeia. Ele falou: mas Jesus te ama. Eu falei: moço, Deus não olha para mim. Eu sou feiticeira. Eu tenho candomblé, eu sou da magia negra, eu já fiz pacto com o diabo, eu conheço o diabo face a face. O senhor acha que Jesus olha para mim? Ele falou: irmã, Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E a senhora está precisando disso. O diabo está lhe oprimindo. Jesus ama a senhora. Ele te perdoa.
Quando ele falou, perdoa, eu falei, o senhor acha mesmo que Jesus vai me perdoar? Ele falou, Jesus vai te perdoar, porque ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele derramou o seu sangue para lhe redimir. Ele liberta você de todos estes demônios. Basta que você entregue a sua vida para ele. Você quer Jesus? Eu não podia falar. As lágrimas eram demais, eu soluçava. E eu sei que naquele instante, não somente a minha boca falou, mas como minha alma, meu espírito, todo o meu ser falou, eu quero Jesus. Quando eu fechei meus olhos e o pastor pôs a sua mão na minha cabeça, eu vi o diabo pular na minha frente. E ele, que era tão belo, começou a crescer e de repente começou a cair casca dele. Eram cascas que caíam e ele foi transformando-se em um monstro. E era muito grande, muito alto. O pé dele era enorme e levantou a perna dele e me pisou. Eu caí no chão, aquele pé me esmagando. Eu queria movimentar-me e não podia. Eu queria gritar, também não podia. Eu queria respirar e não podia. E eu pensei, agora eu estou morrendo. Mas ao longe, eu ouvia a voz do pastor que dizia, demônio, em nome de Jesus, sai! Sai! Porque enquanto eu me via nesta situação, na realidade estava manifestando legiões de demônios. Demônios que xingou o pastor, demônios que quebrou bancos na igreja, demônios que chamou o pastor para briga, fez horrores dentro da igreja. Por último, fiquei caída ali no chão. E o pastor me falou que eu já estava ficando roxa, pois não respirava. E ele começou a clamar por Jesus e ele falou, Senhor, o que eu faço, Senhor? Esta mulher está morrendo. E ele falou para mim que o Espírito Santo falou no coração dele, quem está matando esta mulher é um príncipe de Satanás. Chama um querubim para que te ajude. E eu ouvi a voz dele bem distante falar, Senhor, manda um querubim para expulsar esse espírito de Satanás que está matando esta mulher. E eu vi uma mão que brilhava passar pelo telhado. Era uma mão muito bonita. Pegou na perna daquele monstro e saiu levando. Uma simples mão, levando um monstro tão grande. E eu sei que era a mão do meu Jesus, porque naquela mão havia uma cicatriz. E era a cicatriz do prego que furou a mão de Jesus. Aquela mão, eu sei e tenho certeza que era a mesma mão que aquele servo de Deus, 3 anos antes, tinha visto sobre a minha cabeça. Realmente ali estava cumprindo-se a profecia que o Senhor havia falado na boca daquele servo. Me levantei ali do chão, leve. Eu não sentia o chão nos meus pés. Sentei no banco e comecei a lembrar de tudo. De tudo quanto eu havia praticado e feito, e como Jesus era bom. Eu estava leve, aquele fardo havia tirado, realmente o Senhor havia levado meu fardo. Eu não tinha mais raiva dentro de mim, não tinha mais ira. Realmente eu estava transformada, realmente eu estava ali nascendo uma nova criatura. Irmã Dalva, agora com Jesus eu creio que a senhora conseguiu satisfazer o anseio da sua alma, não é verdade? É sim. Agora eu posso afirmar que sou uma mulher realizada. Tudo quanto eu queria para a minha vida, tudo quanto eu desejava ter, hoje eu tenho, porque eu tenho paz. Hoje eu deito no meu travesseiro e durmo o sono dos justos, porque eu sei que Jesus está cuidando de mim. Eu sei que o seu Espírito está dentro do meu ser, porque Jesus falou, vós sois o templo do Espírito Santo. E Ele tem me guiado, Ele tem me ensinado, Ele tem me orientado e tem me separado para esta obra. Então eu sou feliz. Também 3 anos depois, Jesus me curou do câncer na perna. Me deu uma perna nova, minha perna hoje é igual à outra. E esses anos tenho trabalhado para o Senhor. Sou feliz, porque
Eu já fui uma mulher milionária financeiramente, mas hoje eu sou muito mais espiritualmente. E tudo isso eu devo a Jesus Cristo. E para terminar, quero deixar em louvor ao nome do Senhor estes versículos. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristezas. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Misericordioso e justo é o nosso Deus. Estava abatida, mas Ele me livrou. Porque Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ó Senhor, deveras sou Tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor na presença de todos os povos. Amém, amém.